Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui para mais um episódio do O Cavaleiro Preso na Armadura de Robert Fisher, certo? E hoje nós já estamos bem próximo ao final. A gente está entrando agora no Castelo do Conhecimento, um dos castelos mais importantes, posso dizer. A gente está vindo do Castelo do Silêncio, que foi quando o cavaleiro ele aprendeu a se escutar, ele aprendeu que ficando em silêncio ele conseguiu perceber o quanto ele estava errado nas atitudes dele, e também foi o momento em que ele se libertou de mais uma parte da cobertura, não, gente, da armadura dele, uma boa parte, na verdade. E ele conseguiu passar a ver a luz, né? A comer também, voltou a comer normalmente. E é isso. Ele evoluiu, né? Evoluiu a partir do silêncio. Foi o momento em que ele começou a se encontrar, a encontrar consigo, né? E foi também quando ele conheceu o Sam. Sam seria a sua melhor versão, né? O seu principal... na verdade, o Sam vem a ser a principal evolução dele. A verdade é essa. E o Sam passa agora a andar um pouquinho mais, né? Ele até então ele vivia escondido, ele vivia, na verdade, sendo negligenciado, até porque trata-se do próprio cavaleiro. E surge o Sam agora com uma voz mais ativa. Então, a gente vem agora para o Castelo do Silêncio. Eu vou fazer algumas citações para que a gente consiga entrar na nossa conversa. Agora que eu estou observando que eu estou olhando para o lado errado, é para cá. Vamos lá. Naquele exato momento, seus pensamentos foram interrompidos pela voz do Sam. O Castelo do Conhecimento foi projetado pelo próprio universo, a fonte de todo o conhecimento. O cavaleiro ficou surpreso, mas feliz de ouvir que Sam novamente estava falando com ele, porque Sam deu uma sumida, né? Aí ele agora voltou e ficou feliz. Estou muito contente por você ter voltado. Ou seja, até então ele rejeitava o Sam, ele ignorou o Sam, ele achou que o Sam fosse coisa de imaginação, ele descartou todas as coisas que o Sam colocou para ele, e de repente, com a evolução dele, né, com o entendimento dele, com o conhecimento dele, ele passou a reconhecer a importância do Sam na vida dele, até porque é a primeira vez que ele se depara com ele mesmo, que ele se reconhece e que ele passa a gostar daquilo que ele realmente está vendo, né, daquilo que ele realmente ficou encantado, surpreso com o eu dele. Tanto que é o próprio Sam que apresenta ele para o espelho, né? Que o mostra assim, olha, esse é você, esse sou eu, né? Esse é você. E ele se achou bonito, ele se achou uma pessoa realmente encantadora, e aquilo tudo quando ele se viu. Então isso é legal, porque quando a gente traz para a nossa vida e a gente passa por esse momento de autoconhecimento, né? Eu não digo nem um autoconhecimento ainda, mas quando a gente passa por esse momento do Castelo do Silêncio, e trazendo para a nossa vida, a gente percebe de fato o quanto a gente pode ser apreciado, né? O quanto a gente é belo, o quanto a gente realmente é agradável. E é nesse momento que a gente aprende a amar quem nós somos. A amar quem nós somos, porque a gente se reconhece, a gente começa a perceber que certas características nossas, elas merecem ser valorizadas, elas merecem ser validadas. É nesse momento do silêncio. E é engraçado que eles utilizam aqui a diminuição dos quartos, né? A diminuição dos ambientes, ou seja, a cada momento que ele avançava mais uma porta dentro desse Castelo do Silêncio, era o momento em que ele ia entrando mais na essência dele, ele ia passando a se conhecer um pouco mais. E é isso. Então o resumo do Castelo do Silêncio é basicamente isso.
No Castelo do Conhecimento, voltando, ele começa a conversar com o Sam. E aí o Sam diz assim mesmo: estou muito contente por você ter voltado. O Sam vira para ele: na verdade, eu nunca fui embora. Lembre-se de que eu sou você. Enquanto empurrava a porta, ele perguntou para Rebeca e o esquilo se eles deixariam ele novamente como fizeram antes. Ou seja, o cavaleiro vai lá, pega a chave de ouro no pescoço, vai tentar abrir a porta do castelo e antes de entrar ele pergunta: vem cá, Rebeca e esquilo, vocês vão me deixar no meio do caminho como vocês me deixaram no Castelo do Silêncio? Aí Rebeca responde: não, o silêncio é para um só. Ou seja, a transformação, o casulo, né? Aquela fase do silêncio, do nosso reconhecimento, ele é um momento realmente solitário, então é para um só. Já o conhecimento é para todos, nós iremos com você. E assim os três atravessaram a porta do Castelo do Conhecimento. E a porta do Castelo do Conhecimento, ela era de ouro. Tinha e 100 tochas. Olha que legal. No Castelo do Silêncio havia tochas, mas ele era mais simples. E no Castelo do Silêncio. E no Castelo do Conhecimento, a porta era de ouro, mas ela não tinha tochas, ela não tinha luz. Conhecimento, aí ele vem e diz: engraçado, a gente entrou num castelo que era bem mais simples, mas tinha luz. E no Castelo do Conhecimento não tem luz. E aí tinha algumas tábuas coladas na parede que tinha escrito assim: o conhecimento é a luz, através da qual você encontrará o seu caminho. E aí ele olhou aquela tábua assim: mas eu preferia que era uma tocha no lugar dessa tábua, né? Aí o Sam, sem rodeios, falou para ele: isso significa que quanto mais você sabe, mais luminoso ficará você por dentro. E aí mais uma tábua na frente: será que você não confundiu necessidade com amor? Neste momento, olha que legal, é que ele vai dizer o seguinte: estava impossível caminhar dentro do Castelo do Conhecimento, estava tudo muito escuro, né? E aí tinha mais uma inscrição na parede e ela brilhava. Aí tinha a seguinte pergunta: será que você confundiu necessidade com amor? Ainda perturbado, o cavaleiro resmungou: suponho que tenha descoberto. Suponho que tenho que descobrir a resposta antes de conseguir mais uma luminosidade. Pelo que eu entendi, cada vez que eu descubro alguma resposta sobre cada pergunta, algo se acende. Aí foi quando o Sam responde: muito bem, você está pegando rápido. E aí avança mais um pouco. Talvez você tenha que aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo. Porque ele diz assim: gente, eu não tenho tempo para esse tipo de charada, de pergunta, resposta. Aqui não dá, eu tenho que sair daqui rápido, eu tenho que encontrar um caminho de volta para o próximo. Tenho que encontrar um caminho para o próximo castelo e chegar logo no topo dessa montanha. Aí foi a hora que Rebeca virou e disse: talvez o que você tenha que aprender aqui é que você tem todo o tempo do mundo, ou seja, paciência. Já passei por isso. Aí ele disse: será que você... Aí havia outra tábua na parede. Ele conseguiu andar, avançar mais um pouco. E aí apareceu uma outra tábua na parede. Será que você não confundiu necessidade com amor? A pergunta perdurava. E mais uma vez o cavaleiro sabia do que se tratava. O cavaleiro sabia que amava Juliette e Christopher, embora tivesse que admitir que antes de Juliette começar a ficar debaixo de tonéis de vinho para esvaziar o conteúdo delas, de boca abaixo, ele a amava mais. Aí Sam vai e interrompe ele e disse: sim, você amava Juliette e Christopher, mas Sam necessitava deles também. Você amava Juliette e Christopher ou você necessitava mais dele? Ou seja, perguntando se era amor de verdade ou ele precisava somente deles, né?
E ele ficou com raiva. Ele disse, não, eu amava minha esposa e amava meu filho. Pergunta assim, como assim você está dizendo que eu não amava minha esposa e meu filho? Lógico que eu amava. Aí o cavaleiro virou e disse, penso que sim. Quando ele responde para o Sam, né? Sim, você amava Juliette e Christopher ou necessitava deles? Ele disse, penso que sim, penso que precisava também. Aí ele disse assim, Juliette fizera belas vestimentas para a família, cozinhava pratos deliciosos, fazia comida para os seus amigos. O cavaleiro lembrou que Juliette mantinha o castelo sempre limpo, organizado, arrumado. E todas as vezes que ele saía para a cruzada dele, ele não se importava se ele deixava Juliette precisando de alguma ajuda, passando algum tipo de necessidade. E sempre ela que tomava conta de todo aquele castelo, ela que comandava tudo. E quando eles tinham que se mudar para outro castelo, por conquistar outro castelo, outra propriedade, enfim, ficava tudo sob a responsabilidade dela. E aí quando ele chegava, estava tudo pronto. E quando ela esperava que o marido fosse ficar com ela, conversar com ela, saber como é que está o dia a dia dela, essas coisas todas, ele simplesmente não tinha tempo para ela. Além dele passar muito tempo fora, ele não tinha tempo para ela. Ele não conseguia conversar com ela e ela não conseguia abraçá-la, ela não conseguia estar perto dele, ela não conseguia fazer nada porque tinha uma armadura entre eles. E aí, para completar, ela começa a desenvolver escapes. Então ela passa pelo que eu entendi, ela virou alcoólatra, né? Ela vivia bebendo e para poder passar essa situação, ela entendia que a bebida era uma válvula de escape e com isso ele culpava a própria Juliette por esse distanciamento entre eles. Ele culpava a Juliette que tinha essa atitude de beber para compensar, como se fosse culpa dela, e a partir do momento que ele também não conseguia reconhecer aonde ele estava contribuindo com esse problema, né? E aí o cavaleiro, aí o Sam vira para ele e diz o seguinte, veja bem, não foi então que Juliette passou a ficar debaixo de tonéis de vinho por conta da sua ausência, por conta da sua falta de responsabilidade, por conta da sua falta de compromisso com seu filho, com a sua esposa e por conta do distanciamento que você tinha entre ela. E aí o que acontece? O cavaleiro começou a cair em si. Ele começou, obviamente com a ajuda do Sam, né? Ele começa a perceber o quanto ele tinha sido injusto com Juliette, o quanto ele não tinha feito o real papel dele como marido, né? E também a questão do próprio Christopher, né? O quanto ele se distanciou do filho. E na cabeça do cavaleiro, o cavaleiro precisava de um filho que saísse e empreendesse batalhas em nome do pai, quando ficasse mais velho. Ou seja, o que ele justifica, né? Quando o cavaleiro se deu conta de como havia usado Juliette injustamente, lágrimas rolaram em seu rosto. E quando ele percebeu o quanto ele estava distanciado do filho, a ficha caiu. E ele começou a chorar. Ele começou a ficar muito triste, envergonhado com as atitudes dele, né? E tudo que ele queria era que o filho admirasse e seguisse o mesmo caminho do pai. E tudo que ele queria era que a Juliette sempre servisse para ele, o compreendesse, o entendesse, mas no entanto ele não entendia absolutamente nada a respeito da própria Juliette. Ele apenas só questionava, né? Ele apenas só criticava o comportamento dela e ainda dizia que ela era a culpada de o que estava acontecendo. E de repente ele percebe que um clarão em volta dele surge, né? Ele diz assim, volto em um clarão ofuscante, um pensamento surgiu na minha mente que eu necessitava do amor de Juliette e de Christopher. E eu os amava de verdade, eu percebi o quanto eu os amava. Na verdade, ele necessitava do amor de todas as donzelas que também resgataram e dos dragões, de todas as pessoas por quem ele lutara nas cruzadas, porque ele precisava de amor de todo mundo, porque ele não tinha um amor próprio. Então ele buscava nas pessoas o amor dele, o amor por ele mesmo.
E assim aos prantos, o cavaleiro se entregou e começou a chorar cada vez mais e compreendeu que se ele não amava, ele não se amava e por isso ele transferia essa responsabilidade para as outras pessoas. Ele disse, aos prantos do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que se não se amava, não poderia realmente amar outras pessoas. Ou seja, caiu a ficha aqui muito mais, porque ele está dizendo o seguinte, ficou confuso, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, que como é que ele poderia dar amor se ele não se amava? Como é que ele poderia dar amor se ele não se amava? E como é que ele poderia se amar se ele não sabia como fazer isso? Então ele necessitava das pessoas para ratificar, para confirmar um personagem, sustentar um personagem. Então ele ficava nessa busca incessante, não só pelas donzelas e perigo, pelos dragões e tudo mais. Ele precisava desse sentimento vindo das pessoas para que ele se sentisse amado.